Vem pra cá, Lucas. Glória a Deus. Aleluias. Se coloquem de pé, por gentileza. Estão vendo o Lucas aqui? Não é obreiro, não é diácono, não é presbítero, não é evangelista, não é pastor. É apenas um servo que Jesus olhou para ele e falou assim: vou te usar, filho. E eu convidei o Lucas para mostrar para vocês que todos aqui nessa igreja, sem distinção, têm a capacidade de um dia vir para esse lugar, pegar esse microfone, mesmo que na sua limitação, na dificuldade, possa falar pelo menos que Jesus é bom. Será que Deus vai te usar um dia? Vai? Pelo amor de Deus, tem gente que nem ia balançar a cabeça assim, feio. Fala, eu creio, pastor. Nem que Deus tenha que me batizar dentro do ônibus, igual aquele homem lá que disse que jamais ia ser batizado, né? Eu ser batizado? Não. Aí correu de Jesus, Jesus pegou ele dentro do ônibus. Quando pegou dentro do ônibus, irmãos, aquilo aí saiu sapecando todo mundo. Aí tem um monte de crente cheio de etiqueta aí. Eu vou rir demais, irmão, quando Jesus pegar você e te sapecar. Eu fiquei feliz demais quando Jesus batizou minha esposa com o Espírito Santo. Salto alto. Anda bonito, viu? Ó, os varões que estão solteiros, tem dono. Ó. Falei para ela assim, minha filha, até hoje eu não vi ninguém que anda tão bonito. Não vai reparar não, tá, irmão? Senão tu peca. Linda, Jesus pegou ela, deu uma... Aí quando ela vem para os cultos... Hoje os filhos crescem, né? Aí hoje ela... Culto de libertação. De quinta-feira a gente costuma dar... Todos os cultos a gente dá lugar. Ela foi botar o tênisinho dela da... Como é que é o nome? Ah, o tênis da All Star. Ela ia vir de tênis, mas vinha de salto alto. Por que tu ia vir de tênis? Dançarina de lamberóbica. Hã? Maili também era? Oh, que Deus lindo! Você conhece alguém aí cheio de etiqueta que fala assim, quando olha para o mover, fala assim: isso não é para mim não. Jesus vai pegar ele. Jesus vai pegar, irmão. Vai. E quando vê, já foi. É, irmão, eu nem olho os vídeos na internet. Eu tenho vergonha. Já fizeram até uma figurinha minha. Falei, rapaz, até que ficou legal. Pegaram na hora. Mas é assim que Papai do Céu faz. É assim que Papai do Céu tem poder para fazer na vida de um homem que a sociedade não dava nada. Nem a família acreditava. Aí Jesus fala assim, quanto pior for, melhor para mim. Tu não pegou não, irmão? Jesus gosta de todos. Mas esses que são ruins, eu acho que ele gosta mais. Eu era ruim, irmão, da pá virada. Aí ele teve que me fazer beber um monte de água. E o leão virou um gatinho. Rápido. E hoje eu não vivo sem a presença desse Deus. Eu não vivo sem a presença dele. Pode tirar tudo de mim. Tudo. Se tirar a presença, eu não sobrevivo. Que assim seja o desejo do teu coração que pensou em desviar.
Tem um monte de gente aqui que pensou em desviar. Tem um monte de gente aqui que está precisando da ajuda de Deus. Tem um monte de gente aqui me assistindo pela live que as forças já foram embora. Parece aquele louvor da Bruna Carla. Estou sentindo as minhas forças indo embora. Mas eu digo para você, há esperança para a árvore que um dia foi cortada. Ao cheiro das águas, ela brotará. Hoje eu estava falando no carro para a irmã Suelen. Falei, Suelen, a gente está tão perto de ir para o céu que é nesse período onde as coisas mais apertam. E eu falei, vai ter gente que vai chegar lá em cima, irmão. E quando você olhar para a pessoa, tu vai ver por trás assim a fumaça subindo pelas costas. Tem gente que vai chegar lá em cima com cheiro de enxofre, com cheiro de fumaça. Passou muito perto do Hades. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o favor imerecido, o leão da tribo de Judá, ele não vai desistir de você. Diga comigo com convicção, com a mão no coração. Feche os olhos e diga assim: Deus não vai me deixar para trás. Diga, Deus, além de me salvar, vai salvar a minha família. Eu creio e tomo posse da minha vitória. Se você crê, dê um glória do tamanho dessa bênção em nome de Jesus. Lucas, deixa papai do céu te usar, tá bom? Fica tranquilo, você está em casa. Aleluia. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Abra a vossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Todos acharam? Amém? Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, repita comigo, aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode tomar o vosso assento. Me ajuda, amém? Me ajuda aí, por favor. E vocês, me ajude com a sua adoração. Pode? Me ajude com a sua adoração, com o teu glória. Quando me faltar palavras, você adora, você glorifica, que o céu se abre. Irmãos, nós vamos ver uma linda história aqui
a qual Marcos vai dizer que Jesus acalma uma tempestade. Obrigado, irmã. Que Jesus acalma uma tempestade. Marcos vai começar falando essa história, que naquele dia, e para nós entendermos que dia foi esse, nós precisamos voltar um pouco no início do capítulo 4, que nós vamos entender que este dia foi um dia cheio. Jesus teve um dia cheio de ensinamentos, a qual ele estava pregando sobre as parábolas do reino de Deus, a qual ele vai falar da parábola da semente, a qual ele vai falar da parábola do semeador, a qual ele vai falar da parábola da luz, a qual ele vai falar da parábola do grão de mostarda, que ele nos ensina que nossa fé tem que ser como grão de mostarda, não que venha a ser pequena, mas que venha a crescer gradativamente. E esse dia, consequentemente, seus discípulos, a multidão que o seguia, aprendia. E no final do dia, como Marcos vai começar essa história, ele vai falar que naquele dia, sendo já tarde, Jesus vai virar para os discípulos. Preste bem atenção, está todo mundo, os discípulos, a multidão, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, ouvindo a mesma pregação. Mas Jesus não vai exigir da multidão o que ele exige dos discípulos. A multidão ele vai liberar. A multidão está liberada para fazer o que quiser. Pode voltar, no próximo culto vocês podem vir de novo. Podem aprender mais uma vez. Mas quem é discípulo, não. Discípulo, ele quer algo de profundidade. Ele não vai exigir da multidão uma profundidade. Porque a multidão não quer compromisso. Multidão, ela não quer algo mais forte. Multidão não quer responsabilidade. Eu vou lá porque eu sinto um arrepio. Eu vou lá porque eu gosto de estar na igreja. Mas enquanto nós formos multidão, Deus não vai nos levar para o sobrenatural. Enquanto nós formos multidão, nós não vamos conhecer o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não exige da multidão o que exige dos discípulos. Grave isso. Você tem chamado. Deus já falou que tu vai pregar. Deus já falou que tu vai louvar. Mas nós precisamos nos colocar à disposição. Nós precisamos ter a disponibilidade que um discípulo tem. Louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção. Quando Deus chama os discípulos, preste bem atenção. A multidão, permita-me conjecturar, começa a dizer: por que sempre eles? Porque eles, eu também preciso ouvir a voz de Deus, eu também preciso de uma experiência com Deus, eu também preciso experimentar o sobrenatural de Deus. Mas pense só comigo, eu também quero ser discípulo, eu também preciso viver o que Deus tem para mim. Nós queremos ser discípulos, nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não queremos renunciar como o discípulo renuncia. Nós queremos experimentar o que Deus tem para a gente, mas nós não queremos pagar preço que discípulo paga. Nós queremos ser usado como discípulo é usado, mas nós não queremos renunciar a nós mesmos. Nós queremos ser usado como discípulo, mas nós não queremos perdoar o irmão que está ao nosso lado como discípulo perdoa. Ei, eu não vou com a cara dele, eu não falo com ele. Ei, preste atenção. Quando Jesus chama os discípulos para atravessar para o outro lado da margem, Ele libera 3 coisas. Ele libera uma palavra, Ele libera uma presença e Ele libera uma promessa. Preste só atenção, Jesus fala: passemos para o outro lado da margem. Ele liberou uma palavra. E eu lembro do servo do centurião quando se encontrava doente.
O centurião mandou seus servos ir até Jesus e falar que o servo dele estava doente. E Jesus ia até o encontro daquele do servo do centurião que estava doente. Mas o servo do centurião mandou um dos seus para falar para Deus que ele não se julgava digno que Jesus entrasse debaixo do telhado dele, mas que somente uma palavra o servo dele curaria. E o que eu entendo aqui? Que aonde tem palavra, tem restauração. Aonde tem palavra, tem cura. Aonde tem palavra, tem avivamento. Aonde tem palavra, tem poder. Aonde tem palavra, tem presença. Aonde tem palavra, tem unção. Aonde tem palavra, Deus usa. Aleluia. Se a tua adoração for para Ele, eu vou deixar você adorar. Glorifique o nome dEle. Aleluia. A segunda coisa, Ele libera uma presença. Ele fala, passemos. Ele não fala, vai. Ele fala, passemos, eu vou junto. Quando Ele libera uma presença, eu lembro de Isaías 43, no versículo 2. Que quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando for pelo rio, eles não te submergerão. E quando for pelo fogo, ele não te queimará. Aonde tem presença, não importa qual é o tipo de problema. Aonde tem presença do Senhor, tu vai sair vencedor. Aleluia. Ele não nos livra da tempestade. A tempestade é processo. O deserto é processo. Eu lembro de Daniel. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Pelo contrário, Deus foi com Daniel na cova dos leões. Ei, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus foi com eles na fornalha. Então é processo, entenda o processo. Não peça para Deus te livrar, mas sim peça para Ele estar presente em cada momento da sua vida. Peça para Ele passar contigo, porque Ele garante. Quem nos chamou era maior. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira coisa que Ele libera é uma promessa: passemos para o outro lado da margem. Ainda não estamos lá, mas Ele já garante que estará lá do outro lado da margem. Ele promete. Quem tem promessa não fica decepcionado. Se Ele prometeu, é fiel para cumprir. Não tem tribulação que não nos deixa desamparado, decepcionado. Romanos 5, versículo 4 vai dizer que nós devemos nos gloriar diante das tribulações, porque as tribulações produzem perseverança. Aleluia. A perseverança vai produzir a paciência, e a paciência vai produzir a esperança. E quem tem promessa tem esperança. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 36 vai dizer que e eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Ei, o primeiro ponto para a gente ser como discípulo, precisamos largar a multidão. Precisamos deixar de ser multidão para viver o que Deus tem para mim e para a tua vida. Enquanto nós estivermos presos à multidão, nós vamos estar impedindo o que Deus tem para nossas vidas. Hoje é noite nós deixarmos a multidão de lado. Hoje é noite deixarmos aquilo que nos prende de lado para viver o melhor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para os discípulos viver o que Deus tinha para eles, eles deram o primeiro passo. Eles deixaram para trás a multidão. Escute-me bem. Pior que deixar a multidão
é viver com pessoas diferentes da gente. Jesus poderia facilitar a viagem, pegar 12 barquinhos, colocava cada um em cada barquinho, para não ter problemas, para não ter confusão. Você que é mais tranquilo, vai nesse aqui. Você que é mais agitado, vai naquele ali. Você que canta menos, vai ali. Você que canta mais, vai aqui. Para não ter problemas. Poderia facilitar a viagem, mas não. Jesus coloca todos no mesmo barco. Quer andar comigo? Aprende a andar com Ele primeiro. Quer estar comigo? Aprende a estar com Ele primeiro. Quer herdar o que eu tenho para ti? Aprende a estar com Ele primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Escute. Lucas capítulo 8 vai dizer que, e navegando eles, adormeceu. Enquanto os discípulos navegavam, Jesus adormeceu na popa. Aprenda uma coisa: enquanto nós acharmos que podemos resolver com o nosso próprio braço, Jesus vai continuar dormindo. Enquanto acharmos que nós podemos servir a Deus da nossa casa, Jesus vai continuar dormindo. Enquanto acharmos que do nosso jeito é mais fácil, Jesus vai continuar dormindo. E quando nós fazemos do nosso jeito, não termina bem. O vento se levanta, a tempestade aparece. Com os discípulos não foi diferente. Lucas falou que navegando eles, Jesus adormeceu e se levantou um grande temporal. A partir do momento que os discípulos assumiram, o temporal se levantou, o barco já estava se enchendo, mas ainda eles tinham fé. Enquanto nós tivermos um pouquinho de fé, Ele vai ser o nosso socorro bem presente. Enquanto nós acreditarmos que sem Ele nada nós podemos fazer, Ele vai ser o nosso socorro. Preste atenção. O temporal se levantou, o deserto apareceu, os problemas ficaram maior do que a gente. Mas escute bem, eles ainda tinham uma carta na manga. Eles foram até a polpa, acordaram Jesus. Não é o nosso problema que vai acordar Jesus, não é a tempestade que acordou Jesus, não foi o vento forte, não foi o barulho das ondas, mas o que acorda Jesus, a partir do momento que eles reconhecem: Senhor, sem ti eu nada posso, sem ti eu não consigo. A partir do momento que eles foram até a popa e clamaram: Mestre, ei, nós vamos morrer, Mestre, nós vamos perecer, sem ti nós não conseguimos. Ei, não foi o vento forte que acorda, não é a tempestade, não é o problema, mas o clamor que fez Jesus se levantar. A partir do momento que nós entendemos que não é da nossa maneira, nós fechamos a nossa porta, a porta do nosso quarto, e clamamos, reconhecemos que nós somos apenas o fruto e Ele é a árvore. Ele se levanta. Enquanto você quiser caminhar com as suas próprias pernas, do teu jeito, Ele vai continuar dormindo. Mas nós temos o clamor ao nosso favor. Nós temos o Espírito para clamar conosco, por nós. Jesus se levanta, repreende aquele vento, o mar se acalma. Os discípulos
possuídos de grande temor, eles vão perguntar uns aos outros: quem era este? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que é maior do que o meu problema? O meu problema pode estar até me matando, o meu problema pode estar até me vencendo, mas tem alguém que está na polpa que é maior do que todas as coisas. Analisando essa pergunta que os discípulos fizeram, quem é este? Parece até uma pergunta absurda, mas não é. Porque Jesus, ele se levanta de acordo com aquele que os buscam segundo a sua fé. Eu lembro do cego Bartimeu, que quando buscou a Jesus, para ele Jesus era o filho de Davi. Eu lembro do viajante ferido na estrada. Para o viajante ferido na estrada, ele era um bom samaritano. Para a mulher na beira do poço, ele era a fonte que jogava a vida. Eu não sei o que ele representa para você aqui nessa noite, mas ele está pronto para se levantar e agir pela tua vida. Aleluia. O Espírito Santo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Eu não sei qual é o tipo de tempestade que tu tem enfrentado. Não sei qual é o problema que você tem passado. Mas hoje eu quero profetizar na tua vida. Aquilo que era tempestade, hoje vai virar bonança. Aonde era tempestade, vai virar bonança. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O Espírito Santo estar aqui, a presença dele estar aqui. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Fique com essa palavra no teu coração, que Deus possa abençoar a vossa vida, em nome de Jesus. Tem que ser mais forte, porque é para Jesus. Que coisa linda. Que maravilha. Feche os teus olhos neste